E ontem a Repórteres Sem Fronteiras anunciou que Cabo Verde caiu 9 pontos no ranking mundial de liberdade de imprensa. O jornalista e professor universitário Carlos Santos defende que há dificuldades no acesso à informação de interesse público aqui em Cabo Verde, apontando o dedo aos atores políticos. Carlos Santos, que no programa Ponto por Ponto esmiuçou os motivos da queda de Cabo Verde neste ranking mundial de liberdade de imprensa publicado pela RSF. No ranking mundial da liberdade de imprensa, que a ONG internacional Repórteres Sem Fronteiras, RSF, publicou ontem, Cabo Verde caiu 9 posições e no programa Ponto por Ponto, o jornalista Carlos Santos, ex-diretor da Rádio Pública e antigo presidente da AJOC, argumentou que os recentes processos judiciais contra 2 jornalistas e os respectivos órgãos de imprensa podem ter tido reflexo na classificação de Cabo Verde. Porque nós estamos a falar de um país que tem um nível de autocensura generalizado, portanto, não há relatórios em que não haja essa menção da autocensura acentuada, generalizada em Cabo Verde, ou seja, num cenário desses, acionar processos judiciais a jornalistas por violação do segredo de justiça, claro está que isso vai contribuir para acentuar ainda mais o nível de autocensura. É uma forma de amedrontar, há muitas formas de censura. Entretanto, aquele processo principal em relação ao qual os cabo-verdianos querem saber o ministro estava ou não envolvido nessa cena do assassinato de um cidadão cabo-verdiano. Portanto, isso é que os cabo-verdianos querem saber, não é ir atrás do mensageiro. O relatório da RSF também sublinha que o Estado cabo-verdiano não hesita em restringir o acesso a informações de interesse público. O entrevistado concorda. Há aqui uma cultura, de facto, de silêncio. Há uma forma de gerir a res pública como se fosse uma coutada desses partidos ou desses governos. Nós estamos a falar de questões que são importantes para os cabo-verdianos e é importante que os cidadãos tenham essas informações. As pessoas dizem que os jornalistas não investigam em Cabo Verde e não sabem. Mas não só é isso. Nós temos, de facto, aqui em Cabo Verde, uma sociedade de medo. Bom, há quem prefira dizer que é uma sociedade de manhentos, que as pessoas não falam porque provavelmente estão à espera de taxos ou estão à espera de ter alguma colocação. Isso também é mau. Outro aspecto que a RSF menciona no relatório tem a ver com o bullying ou assédio moral a jornalistas nas redes sociais. Eu, por exemplo, as pessoas já escreveram, algumas pessoas já me fizeram ameaças nas redes sociais. Houve um que disse que este jornalista tem que ser colocado a dormir imediatamente. Não é? Portanto, que é uma ameaça mais explícita do que essa não pode haver. Agora, quando esse incitamento parte de pessoas que têm alguma responsabilidade, de dirigentes partidários, de deputados nas redes sociais, que fazem claramente um incitamento à violência contra esse jornalista, parece-me que há aqui uma irresponsabilidade muito grande. As pessoas dizem que o que marca o jornalismo em Cabo Verde é essa carga institucional, vocês estão nas redações da pantufa, à espera das informações, mas, entretanto, a gente está a ser alvo de bullying e de ameaças. Imagina agora no dia em que começarmos a fazer jornalismo a sério, não é? Essa investigação que vai até às últimas consequências. E em relação ao facto dos administradores da RTC serem nomeados atualmente por um conselho independente, o jornalista considera ser apenas fachada, porque o Estado tem maioria na composição desse conselho independente. A Assembleia Geral da RTC, que no fundo representa o Estado ou representa o Governo, nomeia 2 pessoas. Depois nós temos a Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, que nomeia mais um. Depois nós temos a plataforma das ONG, que nomeia uma pessoa. E depois os trabalhadores têm um representante. Diga-se o que se disser, a verdade é a verdade dos números. O Estado tem 3 elementos nesse Conselho Independente, a plataforma das ONG tem um, os trabalhadores têm um, portanto é a maioria. Esse jogo foi viciado. O setor privado da comunicação social pede mais apoios do Estado e, inclusive, exige passar a ter exclusividade sobre o mercado publicitário. Uma exigência perigosa, defende Santos. Sem reformas, é bastante perigoso a RTC abandonar o mercado publicitário. Ora, hoje foi noticiada que a RTC está a pagar salários a conto descoberto nos bancos. A RTC vem no último relatório da Unidade de Seguimento das Empresas do Estado, uma empresa que está num risco elevado. Portanto, a RTC também tem esses problemas, não é? Portanto, neste momento, se assim, de uma forma voluntariosa, se retirasse a RTC do mercado
publicitário, sem que houvesse um novo contrato de concessão, sem que se melhorasse a indemnização compensatória, a RTC, por simplesmente, ia desaparecer. Eu acho que não é matando a RTC que os privados vão sobreviver. Pergunta também por que é que o Estado, enquanto dono da empresa, não coloca o financiamento plurianual da RTC nos orçamentos de Estado.